Terça, 9 de julho. Verso para memorizar. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Marcos 1, 17. Mais do ministério sabático. Ouça Marcos 1, 29 a 34. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou, e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Pergunta 3. Como Jesus ajudou a família de Pedro? E que lições espirituais podemos aprender desse relato? Depois do culto na sinagoga, Jesus se retirou com seu grupo de discípulos, Pedro, André, Tiago e João, para a casa de Pedro, evidentemente para passar o restante do sábado desfrutando de uma refeição e comunhão entre amigos. No entanto, a sogra de Pedro estava com febre, o que na época significava que ela corria o risco de morrer. Eles contaram a Jesus sobre a doença, e então ele tomou a sogra de Pedro pela mão e a ajudou a levantar-se. Ela imediatamente começou a servi-los. Que exemplo poderoso do princípio de que aqueles que foram salvos e curados por Jesus servirão aos outros em resultado disso. Muitas vezes, Jesus é apresentado curando alguém com um toque, embora outras vezes nenhum toque seja mencionado. Jesus, contudo, não havia encerrado suas atividades daquele dia. Depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados, por terem visto o que tinha acontecido na sinagoga ou por terem ouvido falar disso. Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, as pessoas demoraram para ir a Jesus em busca de cura por causa das horas do sábado. Os leitores de Marcos observavam o sábado. Marcos diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa naquela noite. Levaria algum tempo para que Jesus ajudasse todas aquelas pessoas. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, durante horas a fio, iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Nunca antes Cafarnaum presenciara um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzira. Quando presenciou os sofrimentos dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Fecha aspas.